Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. A nossa aula de hoje vai discutir os aspectos relacionados ao 13º salário e também às férias. Vamos entender o que representa o 13º salário, o que representa as férias, que são ali obrigações que a empresa tem após ter contratado um colaborador, ter contratado ali um funcionário. Então é importante você lembrar que a empresa ela contrata os seus funcionários, contrata os seus colaboradores e ela possui a partir dali obrigações, não só obrigações em relação aos salários em si dos funcionários, em relação a calcular os proventos e descontos, mas também a provisionar os direitos de 13º e também o direito de férias a ser consumido ali ao longo do tempo. Então, nesse sentido, eu queria convidar você a acompanhar comigo aqui na tela. Então, nós temos a nossa aula de hoje focada nesses dois pontos, férias e também 13º, para que a gente possa entender ali as obrigações contraídas pela empresa após a contratação do funcionário. Então, as férias representam um período de descanso para que o trabalhador possa repor as suas energias, reduzir o estresse físico e mental causado pelo trabalho. Já o 13º é devida aos trabalhadores avulsos e a todo colaborador. Então, as férias servem ali como uma remuneração, ela corresponde a um salário, mais a parte proporcional ali do adicional de férias, de 1/3, que serve para o funcionário repor as suas energias, ter o seu direito ao descanso. Já o 13º representa uma gratificação de Natal devido aos trabalhadores avulsos a cada trabalhador da empresa. Então, a empresa precisa ter conhecimento, precisa ter preocupação quanto a provisionar os gastos de 13º e férias, porque cedo ou mais tarde ela vai precisar desembolsar tais valores e isso tem um impacto no caixa da empresa. E assim, portanto, a cada mês que passa, ao longo da vida ali do funcionário trabalhando dentro da empresa, a empresa precisa provisionar os valores de 1/12 ao mês destinado ali ao 13º salário, mais 1/12 somados, acrescidos ali de 1/3 ao mês destinado às férias. Então, nós temos duas provisões que mensalmente a empresa precisa ir provisionando, reconhecendo na sua estrutura patrimonial para que, ao final do período, ela realize ali os devidos pagamentos. Então, são devidos a todos os empregados que trabalham na empresa, o salário, o 13º, as férias, possíveis abonos e também outros direitos que o funcionário possa ter, como a salubridade, entre outros benefícios que ele possa vir a ter. Então, são custos também que a empresa precisa levar em consideração no que diz respeito ao 13º salário e às férias, que são os cálculos relativos ao FGTS, ao Fundo de Garantia, ao INSS e também Vale Transporte, que vai impactar na maneira de compreender esses gastos. Então, nós temos aqui que a empresa precisa reconhecer esses 1/12. E o funcionário ele só terá direito a esses 1/12 se ele se mantiver pelo menos 15 dias trabalhando ali na empresa. Então, a partir do 16º dia, ele adquire esse direito de 1/12 destinado ao 13º e também destinado às férias, que é contabilizado mês a mês e ao final do período devido em que ele vai receber de fato os valores de salários de 13º salário e de férias, a empresa realiza ali o pagamento e tudo isso aqui vai compor ali os custos de gestão, que a empresa terá que arcar com o funcionário. Então, o funcionário ele vai receber o seu salário líquido,
ele vai receber ali seus valores líquidos, seja de férias, 13º. Mas a empresa, ela precisa provisionar os valores, contabilizar ali o FGTS, o INSS, que vai forçar com que a empresa tenha o chamado o custo de manter o empregado. Então, o custo de manter o empregado geralmente é muito alto, é mais elevado do que o salário líquido que o funcionário vai receber. Então, é importante que, do ponto de vista da empresa, tenha-se atenção quanto à capacidade financeira da empresa ter que desembolsar esses valores no final do período. Então, é importante que a empresa faça um planejamento de caixa. O ideal é que ela reserve valores de caixa mês a mês para que no final desses períodos, quando ela tiver que fazer o desembolso para pagamento de 13º e férias, ela tenha condições tranquilas e suficientes para realizar ali esse pagamento. Então, é importante que, do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, a empresa tenha uma atenção em relação e um cuidado em relação a esses gastos que ela terá, que do ponto de vista dela, ter que desembolsar ali para realizar o pagamento aos colaboradores. Férias. Vamos falar aqui sobre as férias. As férias correspondem a um direito do colaborador que nada mais é do que um salário que ele tem um direito no período em que ele vai gozar ali um descanso. As férias ele acaba recebendo de maneira antecipada. É por isso que muitas empresas, ao cederem férias, geralmente ali no mês de janeiro, muitas vezes, através de férias coletivas, por exemplo, o funcionário acaba não tendo muitos recursos quando ele chega em fevereiro, já que ele já recebeu o seu salário em antecipado. Então, as férias é como se fosse um recebimento antecipado do seu salário no período de gozo ali de férias, mais os seus adicionais. Então, é importante para que o funcionário realize a administração desses valores. Vamos entender aqui, então, mais o que representa as férias. As empresas de alto desempenho no mercado e com uma boa gestão de recursos humanos entendem que o capital humano é fundamental para o desempenho das suas atividades. Um bom gestor, ele não tem interesse em rotatividade do colaborador, ele quer que aquele funcionário cresça dentro da empresa, aumente seu capital intelectual e colabore cada vez mais com as atividades da empresa. Quando a empresa aumenta a rotatividade, ela tem um impacto do ponto de vista financeiro, já que ela precisa aumentar os seus níveis de desembolso. Então, assim, é esperado que o empregado atue mais de 12 meses de trabalho com o mesmo empregador. Então, é esperado que ele fique ali pelo menos um ano com aquele empregador. E se ele cumprir esses pelo menos 12 meses de trabalho, ele terá ali um direito de 30 dias de férias. Então, ele vai ter o direito de gozar essas férias no período ali de 30 dias. Então, podemos dizer que o empregado com mais de 12 meses, aquele que está já há bastante tempo na empresa, tem o direito, portanto, a 30 dias de férias. Quando o empregado completa 12 meses de trabalho, o empregador tem 11 meses para conceder férias para esse empregado. Então, existe um limite de tempo para que o empregador conceda ali o período de férias para o empregado. Caso ele não faça isso, ele terá que pagar as férias em dobro, como se fosse uma espécie de indenização, já que ele não cumpriu a sua obrigação de ceder ali para o funcionário, dentro desses 11 meses, o direito às férias. Então, o funcionário completou 12 meses, ele tem já esse direito, e o empregador tem 11 meses a partir daí para ceder essas férias. Quem define o período de concessão das férias é o empregador, que vai entender qual é o melhor período para que o funcionário tenha ali o seu direito às férias, de forma que não comprometa as atividades operacionais da entidade, as atividades operacionais da empresa que está precisando ali atuar dentro do mercado. Então, todos os empregados, após 30 dias de trabalho, têm direito a 2,5 dias de férias. Isso quer dizer que, se você fizer a conta de 2,5 dias de férias vezes 12 meses, nós temos, portanto, aqui 30 dias. Então, o direito ele é adquirido mensalmente. Então, a cada mês, aliás, a cada 30 dias de trabalho, o funcionário
tem ali um direito de 2,5 dias de férias. Então, essa conta é apenas para que você visualize que o direito ele é adquirido proporcionalmente ao longo do ano. Então, ao final de um período, ele tem os 30 dias de maneira integral. Podemos colocar aqui também que no caso das férias proporcionais indenizadas, o empregado que trabalhou 15 dias no mês para o mesmo empregador deverá receber 1/12 de férias. Então, se ele trabalhou 15 dias, pelo menos, isso já dá o direito a ele de ter 1/12 ali de férias. E as férias, de acordo com a modificação da reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017, trata que as férias podem ser divididas ou fracionadas em até 3 períodos, mediante ali a negociação, desde que um desses períodos, pelo menos, seja de 14 dias corridos e os demais não sejam inferiores ali a 5 dias. Então, é necessário o atendimento a essa regra caso o colaborador queira ali fracionar as suas férias. Então, ele tem esse direito de ter as suas férias ali no final de períodos. Então, a cada 12 meses ele adquire esse direito de maneira íntegra, tendo ali 30 dias de férias, e ele pode optar, se for conveniente, dividir essas férias ali, respeitando essa regra trazida pela legislação. Ele não pode gozar férias fracionadas com menos de 14 dias ali. Um dos períodos tem que ser de pelo menos 14 dias para que ele consiga fracionar essas férias. E é importante que a comunicação do colaborador com o empregado, com o empregador, seja muito boa, porque já que o empregador pode estabelecer ali o período que o funcionário irá ter as férias, o empregador pode entender que a sua atividade operacional exige que o colaborador trabalhe por um período maior ali antes dele ter as férias. Então, às vezes, o tempo em que o empregador vai ceder as férias pode ficar um pouco tardia ali dentro daquele período de 11 meses. E se o empregador não ceder as férias é pago como se fosse uma indenização, pago em dobro ali para o funcionário. Então, é importante observar as necessidades que as empresas têm, já que temos diversas empresas em diversas ramificações dentro do mercado, dentro do ambiente competitivo. É importante observar essas necessidades da empresa, mas também visualizar o ponto de vista do colaborador, que também tem ali o seu direito adquirido e que ele pode gozar ali as suas férias no momento apropriado. Então, é importante colocar isso a você, que as férias então, portanto, um direito do colaborador, e ele pode ali, se ele trabalhou mais de 12 meses na empresa, ele vai ter o direito a 30 dias de férias. Se ele trabalhou menos, ele vai ter férias proporcionais à quantidade de meses ali, de períodos que ele trabalhou e atuou dentro da empresa. Cálculo de férias. Vamos pensar aqui, neste momento, sobre o cálculo de férias, como que a gente pode visualizar. A ideia aqui é que você tenha uma base, os fundamentos, pelo menos, para que você consiga visualizar como que as férias elas são calculadas e o impacto que a informação do cálculo das férias pode trazer no processo de tomada de decisão e também para fins da gestão de recursos humanos. Então, queria pedir a você que acompanhe comigo aqui na tela. Então, vamos supor aqui que um empregado ele foi registrado com R$ 1.200 de remuneração de salário, tendo ali os períodos relacionados ao início da atividade, ao período aquisitivo das férias e o período que, portanto, o empregador tem ali para conceder as férias. Então, nós temos aqui que o empregador ele tem um período de 11 meses para conceder as férias após o direito adquirido pelo colaborador, estando trabalhando na entidade, e aqui abaixo nós conseguimos visualizar o cálculo das férias, que é pautado com base no salário. Então, nós temos um salário de 1.200, o funcionário ele tem direito a 1/3 do valor do salário para as férias, ali no valor de R$ 400, então as suas férias vai corresponder a um salário mais 1/3, então, portanto, o valor total é de R$ 1.600, sobre esse valor ocorre deduções, como, por exemplo, o INSS sobre férias de 9%, no valor de R$ 144, totalizando o valor dos salários mais as férias líquidas,
nós temos um valor ali que totaliza para nós 1.456 após deduzido o INSS. Então, esse é o valor que ele vai receber a princípio em relação às suas férias. Nós podemos visualizar também, no cálculo aqui das férias, a possibilidade de indenização, quando o empregador ele não paga devidamente ele não paga o seu funcionário, aliás, ele não concede as férias ao seu funcionário no período devido, no período ali de 11 meses, portanto, ele acaba tendo ali que ter uma obrigação de pagar umas férias em dobro. Então, nós temos aqui o mesmo caso, um empregado com um registro de 1.200 de remuneração, o período em que a empresa não concedeu as férias e o período que a empresa concedeu as férias. Então, nós temos períodos divergentes aqui. Então, a empresa atrasou no momento ali de conceder as férias. Então, vamos observar aqui o cálculo. Então, nós temos 1.200 dos salários que o funcionário tem direito, o salário de férias, mais 1/3 que deve ser somado, acrescido, totalizando aqui 1.600. Devemos calcular sempre o INSS, conforme a tabela do INSS, de 9%, atualizado mais recentemente em março de 2020. Total dos salários mais as férias líquidas, 1.456. Então, se o empregador não cedeu as férias no período de 11 meses destinado ali para que ele possa ceder as férias, ele é obrigado, ele é forçado, como uma forma de indenização, calcular ali as férias em dobro de 30 dias. Então, é calculado mais 1.200 para esse colaborador, mais 1/3 das férias em dobro, totalizando 1.600 das férias em dobro que o colaborador ou funcionário tem direito. Então, se somarmos o valor do salário de férias normal, mais o valor das férias em dobro, que o funcionário agora tem direito, ele tem um direito a receber, neste caso aqui, um valor de R$ 3.056. Então, repare que o custo para a empresa se torna maior quando a empresa não atende ali as suas obrigações devidas. E vale mencionar também que esse valor de férias aqui corresponde a um direito de férias de 30 dias para o funcionário. Então, 30 dias ali que o funcionário tem direito a consumir. Então, é importante que você observe como um gestor quando que a empresa está concedendo ali o direito do colaborador de usufruir das suas férias. Se a empresa ultrapassar o período de 11 meses que ela precisa ceder as férias, ela então vai ter que arcar com um custo muito maior, um valor indenizatório ali de férias em dobro ao funcionário que não pôde ali usufruir das suas férias. Isso aumenta, do ponto de vista da empresa, os gastos trabalhistas. Os gastos trabalhistas ficam maiores e isso pode prejudicar, do ponto de vista econômico e também financeiro, o desempenho da empresa e diminuir as suas possibilidades de utilização de caixa. Então, uma tomada de decisão ou um equívoco em relação a não observar esses períodos pode fazer com que a empresa tenha ali reduções de desempenho, redução de lucro em função desse tipo de coisa. Então, é importante observar sempre quais os momentos em que a empresa estará cedendo ali as férias. Será que ela vai estabelecer férias coletivas também ou não? Ela pode ter essa possibilidade de estabelecer férias coletivas e quando isso acontece, ela muitas vezes vai encerrar ali por um período as atividades de um setor, então ela entende que aquele setor não precisa trabalhar de forma a atender as necessidades da empresa naquele período e aí ela cede férias coletivas, é uma possibilidade também para otimizar ali as atividades da empresa. Então, é importante que quando a gente fala aqui a respeito de férias, 13º, é importante que você pense esses aspectos do ponto de vista, inclusive, mais estratégico da empresa, na gestão dos recursos humanos, de forma a atender às necessidades da empresa, sem prejudicar
os direitos que o colaborador e o trabalhador têm. Então, é importante observar isso também na forma de políticas que a empresa pode estabelecer para otimizar suas atividades. Então, ela pode, neste caso, então, optar por férias coletivas, se ela entender como mais apropriado, ou então analisar ali qual é o período mais adequado para que aquele funcionário em específico tenha as suas férias consumidas, já que ele adquiriu esse direito às férias conforme os meses foram passando, foram progredindo. Então, ele teve mais de 12 meses dentro da empresa, portanto, ele tem um direito a consumir as suas férias. Então, cabe à empresa estabelecer essa política e preservar essa política em relação a todos os colaboradores, de forma que a empresa atue de uma maneira mais saudável dentro do mercado, de maneira que não fira ali os direitos de cada trabalhador, de cada funcionário dentro da empresa. Décimo terceiro salário. Você já ouviu falar nesse termo, nessa expressão? 13º salário. O 13º salário é uma gratificação de Natal, isso mesmo, a lei chama de gratificação de Natal, que o funcionário tem direito a receber no final do período, no final do ano ali, em novembro e também em dezembro. Então a empresa ela tem a necessidade, a obrigação de provisionar ali um 12avos desse 13º, isso é, uma fatia por mês a respeito desse 13º salário que o funcionário vai receber. A empresa precisa provisionar isso pela competência, conforme o fato gerador, e ao final ela precisa fazer os pagamentos. Então é interessante que, do ponto de vista financeiro, que a empresa faça reservas financeiras para o pagamento desses valores no final do período. Caso contrário, ela vai precisar recorrer a empréstimos para atender essa obrigação de ter que pagar o 13º salário. Então, do ponto de vista da gestão, esse pensamento é muito importante, da empresa ter que reservar dinheiro para arcar com os valores no final do ano, já que ela vai ter que desembolsar esses valores para pagamento de 13º. Então, vamos entender mais como que funciona o 13º. Então, ao final de cada ano, mais especificamente, ali em novembro e em dezembro, as empresas iniciam a chamada maratona em busca de recursos de caixa, recursos financeiros para pagar o 13º. Por isso é importante que no decorrer do ano o gestor tenha provisionado esses valores, tenha reconhecido esses valores, guardado esses valores para desembolsar neste momento. Se ele não tiver feito isso, a provisão vai acontecer de qualquer forma, ele vai precisar recorrer a recursos de terceiros para ter dinheiro para pagar os colaboradores, já que isso é um direito de cada colaborador. Então é interessante que ele reserve ali um valor de 1/12avos dos valores totais do 13º em cada mês, ao mês, para que ele tenha recursos suficientes para pagamento no final do período. Então, isso é muito importante para a empresa realizar em termos de gestão. Podemos observar aqui que a Lei 4.090 de 62 institui a gratificação de Natal para os trabalhadores. Então, o 13º, do ponto de vista da lei, é conhecido como uma gratificação de Natal. E ao pagamento do 13º, faz jus o trabalhador urbano ou rural, então ele se aplica tanto ao colaborador que trabalha dentro do ambiente urbano, quanto também aquele colaborador que trabalha no ambiente rural, o trabalhador avulso e o doméstico, tá? O doméstico é aquele colaborador que trabalha geralmente na residência ali do empregador, e quando o empregador não tem ali a intenção de ter lucro, mas ele necessita de um funcionário nas suas dependências. E esse funcionário é chamado de trabalhador doméstico. Então, a partir de 15 dias de trabalho para o mesmo empregador, o 13º salário pode ser pago em 2 parcelas. Então, aqui a empresa precisa se atentar bastante. Então, o 13º salário pode ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira parcela a ser paga até 30 de novembro do ano corrente, e a segunda parcela deve ser paga até 20/12 do ano corrente. Ou então, se a empresa desejar, ela pode realizar o pagamento em parcela única, desde que esse pagamento em parcela única seja até 30/11. Então, na primeira parcela, ali do dia 30/11, ela precisa pagar
pelo menos 50% dos valores devidos em relação ao 13º salário, pelo menos esses valores. Ou então ela paga de maneira integral já no dia 30/11, ela tem essa opção, ela precisa atender essas necessidades. Algumas empresas que estão preocupadas quanto ao desembolso pode até programar o pagamento do 13º salário de maneira antecipada, pagando em outubro, por exemplo, alguns valores. Então, repare que aqui é até 30/11. Então, as empresas, se elas quiserem antecipar, do ponto de vista da gestão, isso pode ser interessante, ela pode realizar essa antecipação do pagamento do 13º. Então, a primeira parcela, ela vai exigir pelo menos 50% do valor do 13º que o empregado tem direito, faz jus ali, sem considerar ou sem descontar o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Então, no primeiro momento, né, no pagamento desse 13º, dos 50% desse 13º, não há o desconto de INSS nem de imposto de renda. Entretanto, o FGTS, que é o Fundo de Garantia, ele deve ser recolhido junto com o FGTS da folha de pagamento de novembro no dia 7 de dezembro. Então, o FGTS, ele é calculado, mas ele é recolhido ali no início de dezembro, no dia 7 de dezembro, ali juntamente com os demais FGTS calculado em folha de pagamento. A empresa, ela não está obrigada a pagar o 13º salário a todos os empregados no mesmo mês. Ela pode até fazer uma organização em termos de desembolso, ali, pagar uma parte dos funcionários em outubro, por exemplo, outra parte em novembro, fazer uma distribuição quanto aos desembolsos ali, desde que respeite ali esses prazos de pagar 50% até 30/11. Então, isso é um regramento que deve ser observado. Então, aqui, a gente olha, em relação ao 13º salário, as possibilidades de gestão da empresa. Então, as empresas, de uma forma geral, sim, vão atender a esses regramentos, pagando ali 50% do 13º até 30 de novembro e o restante lá em dezembro, mas tem empresas que vão optar por pagar de uma maneira integral, fazer um desembolso já de uma maneira integral em novembro, ou fazer um pagamento já antecipado para dar um alívio em termos de caixa. Então, aquelas empresas que fazem programação de caixa, do ponto de vista de gestão, isso pode ser interessante, fazer pagamentos antecipados ali para que ela tenha um nível de caixa mais controlado, menos sazonal ali na comparação entre períodos. Isso pode ser bastante interessante. Então, nós temos que o funcionário tem direito, portanto, ao 13º, que assim como as férias precisa ser apropriada no patrimônio da entidade, ser reconhecida mês a mês, esse 1/12avos, de forma que ao final do período, a entidade tenha que arcar com essa obrigação. Então, a entidade ela reconhece esses valores e quando chega lá no final do ano, novembro, dezembro, ela precisa pagar, ter caixa suficiente para realizar esse pagamento também, que é direito do colaborador. Então, repare que, do ponto de vista da gestão, a lei traz essas possibilidades e a empresa precisa decidir qual que é o melhor caminho em termos de pagamento. Pagar de vez esse valor devido, esse 13º salário ao colaborador, ou segue a lei de forma restrita ali, seguindo esses prazos, vamos pagar no dia 30, vamos pagar apenas a segunda parcela em dezembro, tem empresa que vai optar dessa forma. Isso são pontos a serem analisados, vai variar de empresa para empresa, mas é importante que você tenha a mente aberta a analisar essas possibilidades que nós temos e que a legislação permite que seja feita do ponto de vista ali da gestão. Cálculo do 13º salário do empregado A. Vamos imaginar aqui uma situação em que nós temos que calcular o 13º salário de um colaborador. Bom, acompanhe só comigo aqui na tela. Então, veja só a seguinte situação. A empresa precisa registrar o empregado A
que está há mais de 12 meses na empresa. Então, ele está já há muito tempo ali na empresa. Então, considerando isso, o salário dele é a soma de 2.000. Então, nós temos aqui o salário dele, mais a média dos adicionais, que totalizam 4.284,55. Então, aqui outras adições já foram consideradas nesse salário. Então, ele tem ali proventos de 4.284,55 e as verbas variáveis devem ser somadas e também divididas por 12 para encontrar as médias que irão compor a base do 13º e das férias. Então, vamos visualizar a forma desse cálculo. Então, nós temos ali o salário mais os adicionais no valor de 4.284,55. Aqui são valores hipotéticos, tá? Só para que a gente possa visualizar o raciocínio em relação a esses cálculos. Nós temos que é necessário calcular o direito de 1/12 ali em relação a esse salário. Então, nós temos um valor de 357,05. Sabemos que 12 meses de salário dá um montante de 4.284,55 e a partir disso podemos calcular os 50% da primeira parcela do 13º. Então, metade deste valor, que é 50%, corresponde ao valor da primeira parcela. No período, o FGTS precisa ser calculado, o FGTS relativo à primeira parcela, que corresponde a 171,38. Então, nós temos aqui o cálculo do FGTS na primeira parcela. Feito esse cálculo, precisamos calcular também os valores relativos à segunda parcela. Então, já em relação à segunda parcela, nós temos também aqui a mesma base de cálculo, o mesmo salário sendo colocado aqui no valor de 4.284,55, com o cálculo de INSS. Então, repare que o INSS ele não é calculado sobre a primeira parcela, mas ele é calculado apenas no momento seguinte, no mês de dezembro, ali que ele é calculado, no valor de 471,30 sobre o valor do salário. Então, nós temos aqui que o valor do salário menos o INSS traz para nós o chamado salário base. Então, nós temos uma base de cálculo aqui que pode ser aplicada para o cálculo da segunda parcela. Deve-se descontar, portanto, desse salário base o valor pago já da primeira parcela e aí encontrar a diferença. Então, essa diferença aqui já considera o desconto do INSS, vai corresponder à segunda parcela no valor de R$ 1.670,97. Junto a isso, utilizando esses mesmos dados, devemos calcular para o período, esse valor vai ser recolhido no mês de dezembro, o imposto de renda retido na fonte, conforme a tabela do imposto de renda, que neste caso aqui, em relação a esses valores, dá aqui uma alíquota de 22,5% na utilização da tabela do imposto de renda, com uma dedução de R$ 636,13. Então, é importante destacar que na segunda parcela incide o INSS e também o imposto de renda retido na fonte sobre 100% dos salários que deverão ser recolhidos ali em guia separada até o dia 20/12, data limite para o pagamento da segunda parcela. Então, todo o imposto de renda e também todo o INSS, ele não é calculado ali na primeira parcela, mas é calculado no cálculo da segunda parcela e é recolhido no mês de dezembro. O FGTS, aqui no valor de 171,38, né, relativo ali aos valores calculados, vai ser recolhido ali em 7/1 junto com o FGTS do mês 12. Então, nós temos teríamos aqui que calcular também o FGTS do mês 12 da folha de pagamento para somar esse FGTS da primeira parcela para realizar os devidos pagamentos e devidos recolhimentos. Então, se o empregado estiver registrado, agora numa outra situação, se ele estiver registrado com menos de 12 meses, a empresa deve realizar o cálculo do 13º de forma proporcional à quantidade de períodos que ele trabalhou ali registrado na empresa. Então, por exemplo, vamos imaginar que a empresa registrou esse funcionário em 16 de junho e
a empresa precisa calcular esse 13º proporcional em relação até o final do ano. Então, nós temos ali um período a ser considerado de 6 meses a princípio. Então, observando aqui o cálculo da primeira parcela, este outro exemplo aqui, ele traz para nós que o salário desse colaborador é de 1.500, portanto, se contarmos aqui 1/12 desse 1.500 dá 125, como ele tem direito ali a 6 meses até o mês de dezembro, então 6/12 traz para nós ali R$ 750 de valores que ele tem direito, em termos proporcionais, desse 13º. Então, na primeira parcela, 50% do valor, que é 375, é o valor que ele vai receber ali no final de novembro, calculando 8% do FGTS sobre essa base de cálculo, nós temos ali R$ 30, que deve ser recolhido mais tarde. Além disso, nós temos ainda também, de forma semelhante, o cálculo da segunda parcela desse colaborador. Então, nós temos aqui 1.500 do salário, 125 corresponde ao direito de 1/12 desse 13º ao mês. Então, quando a gente calcula a segunda parcela, já não estamos mais ali em novembro, estamos em dezembro. Então, portanto, passaram-se 7 meses. Então, o pagamento de 7/12 vai corresponder a 875, aplicando ali o INSS de 9%. Então, nós temos um INSS de 9% calculado sobre os valores, nos traz para nós o salário líquido de R$ 796,25. Então, desse valor, nós precisamos descontar já a primeira parcela que foi paga no mês anterior, que é 375, então descontando 375, o restante, o saldo remanescente, é o valor devido ali da segunda parcela, 421,25. E com isso a empresa não pode esquecer ainda de calcular o FGTS da segunda parcela, então 875 menos o valor que foi pago da primeira parcela, sobra ali para a empresa o valor remanescente da base de cálculo para o cálculo do FGTS. Então, ela faz esse cálculo do que é o salário menos aquilo que ela já pagou ou já extinguiu. Então, considerando a base de cálculo de R$ 500, ela calcula ali o 8% sobre esses R$ 500, traz para nós mais R$ 40 de FGTS a ser recolhido ali naquele período. Então, o cálculo do FGTS, ele se dá dessa maneira, o cálculo ali do 13º, seja proporcional ou seja de forma integral, vai ser sempre organizado dessa maneira. Nós temos o cálculo da primeira parcela e o cálculo da segunda parcela. E na segunda parcela que devemos descontar ali o INSS e depois, mais ao final dos cálculos, fazer o desconto também dos valores devidos da primeira parcela que foi paga já anteriormente. Então, a empresa vai pagar a outra metade descontados, e considerando, aliás, os descontos que o funcionário teve que recolher ali naquele período. Então, é importante que a empresa se atente a esses cálculos na hora de elaborar ali, na hora de calcular o 13º para o funcionário, o 13º que o funcionário tem direito. E aí é importante também observar as datas, né? Observando se o funcionário está há mais de um ano dentro da empresa ou se ele está menos de um ano, porque os valores vão mudar conforme a proporção de período que o funcionário contribuiu e trabalhou ali para a empresa. Questões para reflexão. Agora nós temos um momento de reflexão em que eu trago a você alguns pontos para a gente discutir, para a gente refletir, para a gente pensar. Então acompanhe só comigo na tela. Você acha que as férias poderia ser considerado como um 14º salário? Sim ou não e por quê? Com base na reforma trabalhista, quantas vezes as férias pode ser fracionada? E aí, você conseguiria pensar nas respostas a esses questionamentos? Bem, eu vou dar alguns instantes a você para que você possa pensar um pouco e em seguida voltamos à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então à nossa aula. E aí, pensou nessas nossas questões? O que você acha? Eu queria pedir para que você observe novamente as nossas questões aqui na tela. Então, você acha que as férias podem ser consideradas como um 13º, quarto salário? Na verdade, não. Então, imagina a seguinte situação em que o funcionário ele vai entrar de férias lá no dia 1 de janeiro e ele vai gozar suas férias até o dia 31 do mesmo mês. Então, ele tem ali o seu período de férias ali considerado. Então, quando ele vai entrar de férias de maneira antecipada, ele recebe esses valores. Então, vamos imaginar aqui que ele está recebendo seus valores das férias ali em 29 de dezembro, no mês anterior, e ele vai gozar as férias neste período. Então, quando ele volta, quando ele termina ali o período de gozo das férias, após 31 de janeiro, ele não tem nenhum salário, porque ele já recebeu. Então, as férias correspondem a um salário para esse período que ele vai gozar ali de descanso. Então, as férias mais um terço de férias é o direito que ele tem. Então, as férias não correspondem a um 14º salário, refere-se, na verdade, ao salário do mês que ele tem direito. Então, além disso, com base na reforma trabalhista, quantas vezes pode ser fracionadas as férias? As férias podem ser fracionadas se o funcionário aceitar em até 3 vezes, desde que uma vez ali seja, desde que as férias, na hora dele fracionar, na hora dele dividir ali em 3 vezes, ele consuma essas férias em 14 dias pelo menos, na primeira vez que ele vai fracionar. Então, é necessário que ele atenda à lei ali de forma rigorosa. Então, nós temos que 14 dias, se ele dividir em 3 vezes, a primeira vez ele precisa consumir em 14 dias e as demais ali em pelo menos 5 dias que ele pode fracionar. Ou não, ele pode não optar por fracionar, ele pode simplesmente gozar as férias de maneira integral. Então, é importante observar esses pontos que pode chamar a atenção. Então, as férias não correspondem ao 14º salário, ela representa simplesmente o salário do mês ali que o funcionário estará gozando o seu descanso. Então, ele recebe de maneira antecipada esses valores e quando ele retorna, ele já não vai ter esses valores a ser consumido. É por isso que, geralmente, o salário dos funcionários em fevereiro não são altos ali, os valores não são altos. Muitas empresas concedem férias ali no final de dezembro até o início, até o término, mas um pouco antes do término de janeiro. E aí, neste caso, o funcionário ele vai receber de forma proporcional o seu salário conforme a semana que ele trabalhou no mês de janeiro. Então, é importante que se tenha atenção a esse detalhe, a esse período que o funcionário tem ali a receber as férias e a consumir os seus recursos. Concessão de férias. Vamos pensar aqui mais a respeito sobre as férias, sobre conceder as férias, que sabemos que a empresa tem essa obrigação de conceder as férias, observando os prazos devidos. Ela pode estabelecer, se for o caso, políticas, estabelecer, por exemplo, que haja férias coletivas na empresa ou que as férias sejam aplicadas de maneira individual, conforme ali os prazos e o tempo de cada colaborador. Eu queria convidar você a observar comigo as seguintes informações. Então, nós temos que, por mais simples que pareça ser o entendimento sobre as férias, ressalta-se que são muitos detalhes que se fazem necessários para entender ali, para se entender na hora de conceder as férias. Então, devem ser observados detalhes como, por exemplo, a carga horária semanal, a carga horária mensal, as faltas sem justificativas. Então, nós temos alguns detalhes ali que podem trazer alguns impactos em relação às férias. Então, determina a lei para os empregados que não justificarem as faltas, de que haverá desconto em suas faltas, as faltas nas férias. Então, se o colaborador tem faltas injustificadas, dependendo do volume dessas faltas injustificadas, ele vai reduzindo, por assim dizer, o seu direito às férias. A quantidade de dias de gozo fica restrito, fica menor do que ele teria direito. Então, são consideradas faltas injustificadas
todas as faltas que o empregado não apresentar atestado médico, salvo as faltas mencionadas ali no artigo 473 da CLT, que envolve, por exemplo, alistamento militar, questões de óbito, etc. O atestado médico aqui não inclui, por exemplo, atestado odontológico, não inclui, por exemplo, atestado de psicologia. É importante observar isso, tem que ser atestado médico para que a falta ela seja ali justificada. O que justifica a falta é somente ali o atestado. Então, somente o atestado pode trazer essa justificativa em relação às faltas. Já as faltas injustificadas, contabilizadas, vai trazer prejuízos mais tarde, ou pode trazer prejuízos mais tarde, ao direito de férias que o colaborador terá. São muitas as dúvidas que você, como profissional de recursos humanos, pode esclarecer, então, em relação às férias, como, por exemplo, o aviso prévio de férias. O colaborador precisa ser notificado de que irá entrar em férias com pelo menos 30 dias de antecedência. Então, geralmente, a empresa notifica, manda um aviso de que ele irá entrar em férias. Então, ele faz a assinatura reconhecendo que ele foi avisado sobre isso. E aí, quando chega a data prevista, ele tem o direito a gozar a essas férias. O pagamento das férias deve ser efetuado com, no mínimo, 2 dias de antecedência antes do colaborador entrar de férias, propriamente dito. Então, se ele vai entrar em férias no dia 1 de janeiro, por exemplo, 2 dias antes, no mês anterior, ele deve ali estar recebendo esses valores. Então, o pagamento das férias é feito de maneira antecipada e vai corresponder ao salário do período que ele estará ali gozando dessas férias. E as férias, vale reforçar, as férias não é o 14º salário, mas é o salário do mês, o salário normal do mês, somados com o 1/3 constitucional. Então, não se pode ali considerar as férias como um 14º salário. Não é o salário do mês que o funcionário tem direito e que ele vai receber de maneira antecipada para consumir no período em que ele estiver ali de férias, mas somados ali 1/3 constitucional. Vale mencionar também que não se pode iniciar as férias em dias de domingo e feriados. Então, é necessário que se observe a data de início das férias. Geralmente, as empresas estipulam ali dias comerciais, que são dias favoráveis para o cálculo do início dessas férias. Então, as férias não podem começar ou coincidir com o dia do descanso semanal remunerado, com um domingo. Não pode coincidir ali com o período relacionado aos feriados. Então, são algumas observações que você, como gestor, precisa ter. E na hora de orientar também as outras pessoas que trabalham na entidade, os outros colaboradores, na hora de fornecer essa comunicação. Então, existe aqui uma preocupação quanto a comunicar isso de maneira apropriada aos colaboradores, de maneira organizada, levando informativos, inclusive, aos colaboradores para que eles tenham ciência de quando eles vão entrar de férias, quando eles podem ser avisados, de que forma eles serão avisados. Então, é importante que você saiba dessas informações e saiba desses detalhes que podem impactar ali as férias. No caso das faltas, é um ponto que levanta muitos questionamentos ali por parte dos colaboradores. Você pode estar esclarecendo os tipos de atestados que são aceitos. Não só podem ser aceitos atestados médicos, não podem ser aceitos atestados odontológicos, atestados de psicologia não podem ser aceitos, podem ser considerados ali faltas justificadas, aquilo que a CLT traz ali, como por exemplo o alistamento militar. Então, essas orientações você pode também levar aos colaboradores e aos profissionais da empresa, de forma que a gestão dos recursos humanos que você ou que você fará dentro da empresa, seja feita de uma maneira organizada, de uma maneira que traga benefícios informacionais, inclusive, aos colaboradores que estão ali atuantes dentro da organização. Trabalham em regime parcial. Em alguns casos, algumas empresas podem estabelecer trabalho de regime parcial, em que o colaborador, a princípio, vai trabalhar ali 25 horas semanais ou 30 horas semanais, de acordo com as atualizações mais recentes da legislação. Então, vamos entender aqui como que funciona esse mecanismo em relação ao regime parcial, observando primeiramente o decreto-lei
nós temos um decreto-lei 1535 de 77 que menciona que o empregado contratado sobre tempo de regime parcial que tiver mais de 7 faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à metade. Então, nós temos aqui uma tabela que nos ajuda a compreender melhor. Então, se ele tiver, por exemplo, até 5 faltas injustificadas, esse colaborador que trabalha em regime parcial, ele tem ali seus 30 dias de direito às férias. Mas, se ele tiver de 6 a 14 faltas, que acontece bastante em algumas empresas, ele já passa a ter ali 24 dias de direito às férias. Então, repare que a quantidade do seu direito às férias fica reduzido conforme as faltas injustificadas que ele vai apresentando. Então, se ele tiver muito mais faltas injustificadas, por exemplo, de 24 a 32 faltas, ele pode chegar a ter umas férias, as suas férias ser reduzidas ali a apenas 12 dias em termos de direito às férias. E a lei considera trabalho como jornada parcial aquele com 25 horas semanais, sem previsão de horas extras, de acordo com o artigo 58 da CLT. Então aqui a gente tem uma outra tabela que também ajuda a entender a duração das férias ali no que diz respeito ao regime parcial. Então o colaborador ele vai trabalhar ali de 22 horas a 25 horas, esse trabalhador que trabalha esse tempo terá ali até 7 faltas injustificadas. Então, ele tem essas 7 faltas injustificadas e isso pode prejudicar ali nas suas férias. Então, ele vai ter ali, neste caso, 18 dias ali de férias. Se ele tiver um período menor de carga horária, então, considerando que ele tem ali até 7 faltas injustificadas, a quantidade de dias vai ficando reduzido ali até 8 dias em algumas situações em que o funcionário estiver com uma carga horária mais reduzida. Então, ele pode ter também prejuízos se ele tiver ali um volume de faltas injustificadas. Mas é importante mencionar que aqui, embora a CLT destaque essas 25 horas, nós temos uma atualização pela Lei 13.467 de 2017, que amplia esse limite para 30 horas semanais, em termos de regime parcial, sem horas extras, ou para 26 horas semanais, com previsão de 6 horas extras. A reforma trabalhista estipula que esses trabalhadores terão direito a 30 dias de férias, assim como aqueles que trabalham em regime padrão, em regime normal. Então, se ele trabalha em regime parcial ou não, ele tem ali, a princípio, 30 dias de férias. E essas férias são reduzidas conforme o volume de faltas injustificadas que ele vai apresentar ali ao longo do período. Então, é importante que ele fique atento quanto a justificar ou apresentar justificativas ou não em relação a essas faltas. Então, se ele está faltando de maneira injustificada, isso vai trazer prejuízos, vai penalizar esse colaborador que não está apresentando atestados, ele vai ser prejudicado no que diz respeito às suas férias. Então, é importante ter essa atenção. E o volume de direito às férias vai ser proporcional ali ao volume de horas trabalhadas. Então, se ele trabalhar menos, tiver uma relação de trabalho ali um pouco menor, vamos dizer assim, menor do que 30 horas, ele terá também ali um direito menor também de forma proporcional, conforme as tabelas aqui apresentadas. Então, é importante que o empregador, no seu ponto de vista, observe isso também. Então, observe se o seu funcionário está ali trabalhando dia a dia na empresa, se os pontos estão bem colocados dentro da empresa, qual é o sistema de pontos que a empresa estabelece, a marcação de pontos, como que funcionam os registros ali, se o funcionário está faltando bastante, por que ele está faltando, tenta buscar de uma maneira amistosa, a princípio, entender as razões das ausências do funcionário, se ele está com algum problema de saúde e ele não conseguiu, por algum motivo, atestado médico, isso pode acontecer também. Então, é importante que o empregador busque entender quais são as dificuldades ou os motivos que têm levado aquele colaborador a faltar bastante e a apresentar faltas injustificadas. E é importante, essa questão é importante do ponto de vista da gestão,
para entender os propósitos daquele colaborador, se ele está tendo um real problema ou se ele está com alguma má conduta dentro da empresa. E isso é importante de ser analisado quando a gente observa os dados ali, os dados trabalhistas dentro do departamento de recursos humanos, dentro do departamento pessoal da empresa. Então, é importante que o funcionário seja preservado quanto à sua integridade ali no seu trabalho e a empresa também, no que diz respeito à necessidade de atender às atividades operacionais ali com os seus recursos humanos atuantes dentro da organização. Férias coletivas. Vamos falar aqui agora sobre a possibilidade da empresa ceder férias coletivas. As férias coletivas fazem com que a empresa, ao analisar os seus setores atuantes, o seu subsistema, pensando aqui na empresa como um sistema, ela tem subsistemas, ela tem departamentos que vão atuar de forma a atender ali as operações da entidade, as operações da empresa. Uma empresa ela pode analisar se um determinado setor pode, em coletivo, em conjunto, parar naquele período. E para isso, ela cede ali as férias coletivas, em que todos os colaboradores, sem exceção daquele departamento, precisam entrar em férias. Então, se nós temos, por exemplo, um funcionário que tem um direito de 15 dias de férias, por exemplo, ele vai ter esses 15 dias contabilizado como férias e o restante, os demais 15 dias, será considerado como uma licença salarial que ele terá ali nesse período de férias coletivas. Então, a contabilidade, por exemplo, vai ter um olhar nesse sentido. Então, o direito que o funcionário tem e a licença que a empresa está cedendo para aquele funcionário durante aquele período que ela determinou que o departamento ficasse encerrado, ficasse fechado, já que a empresa precisa ter um volume de atividade em outros períodos. Geralmente, as empresas estabelecem férias coletivas quando ela entende que ela tem períodos sazonais, por exemplo, ou quando ela entende que vai ter um período de ociosidade dentro da empresa e aí é um momento oportuno para ela tomar esse tipo de decisão. Então vamos ver aqui na tela mais sobre as férias coletivas. Então o empregado ele pode solicitar junto ao seu empregador a transformação de 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Então o empregado pode, inclusive, esse aqui é o chamado vender as férias, ele pode transformar 1/3 de suas férias em abono. Então, a palavra abono pecuniário, a palavra pecuniário refere-se ao dinheiro, então refere-se ali ao valor que ele vai estar vendendo. Então, existe essa possibilidade por parte do empregado de tentar vender ali parte das suas férias para que ele receba esses valores de forma remunerada. Então, o abono pecuniário é viável à empresa para setores de produção que não pode parar. Então, nós temos alguns setores na economia em que a empresa ela não pode parar, os setores ali não pode parar. E aí, muitas vezes o empregador negocia com os empregados para que o abono pecuniário também seja viável ali para que a empresa continue as suas operações. E é possível o empregador, se for o caso, conceder também férias coletivas quando não tiver um setor que precisa necessariamente parar, mas que está ali naquele momento em ociosidade. Então a empresa deve determinar como será concedida as férias coletivas. Então, qual período ela vai conceder, qual é o setor que vai ser afetado, se é para toda a empresa, se é para aquele setor somente, será que ela vai vender as férias, aliás, será que alguns funcionários irão vender as férias, parte de suas férias ali, como um abono pecuniário ou não? Então, são questões que devem ser analisadas para atender às necessidades da empresa de forma a não prejudicar também ali os direitos dos trabalhadores. Podemos ver ainda que as férias coletivas elas são as concedidas de forma simultânea a todos os empregados de uma empresa ou apenas aos empregados de determinados estabelecimentos, determinados setores. E para ela ceder ali as férias coletivas, é necessária a comunicação em 15 dias ali em antecedência ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato representativo da categoria, para informar de que a empresa irá ceder férias coletivas. E
Além disso, a empresa tem a obrigação de fixar um aviso de que a empresa estará em férias coletivas naquele período. Outros pontos também devem ser observados. Os membros de uma família que trabalham numa mesma empresa podem gozar de férias no mesmo período, se assim quiserem, desde que isso não resulte em prejuízos para a atividade operacional, para aquele serviço prestado pela empresa. Estudante com menos de 18 anos que atuem ali junto com a empresa deve ter o período de férias coincidente com o período de férias escolares. E o início das férias coletivas ou individual de cada um não pode coincidir com o sábado, não pode ser iniciado no domingo, que é o descanso semanal remunerado, nem em período de feriado ou em dia de compensação de repouso semanal. Então, com exceção dessas datas, as férias podem se iniciar. Geralmente, em datas comerciais, as férias dão início ali em datas comerciais, geralmente. Os empregados que não terão direito adquirido ao número de dias de férias coletivas concedidas pela empresa no período em que elas forem concedidas, estes gozarão de férias proporcionais, iniciando-se o novo período aquisitivo a partir do primeiro dia de gozo. Então, a gente vê que nem todos os funcionários têm ali o número de dias suficientes para ter o direito às férias coletivas. E aí, neste caso, a empresa ela vai contabilizar o período proporcional às férias que ele tem direito e a outra parte como uma licença ali salarial. Se, eventualmente, as férias coletivas forem superiores ao direito do empregado, a empresa deverá pagar-lhe os dias excedentes como um período de licença. Então, é o que eu acabei de falar a você. Então, a empresa ela vai pagar esse período de licença, vai pagar esses valores. Então, imagina ali um funcionário que a empresa está estabelecendo férias coletivas para um período do dia 20 do 12 ali até dia 19 de janeiro. Então, nós temos aqui o período de férias coletivas. E vamos imaginar que um funcionário ele tem já direito a 15 dias de férias. Ele vai a contabilidade vai registrar isso, o departamento pessoal vai registrar isso como 15 dias de férias acrescidos ali de 1/3 constitucional que ele tem direito, porém, os valores restantes em termos de dias, então os 15 dias restantes serão considerados ali como uma licença remunerada que aquele colaborador ali terá. Então, ele terá 15 dias de férias mais 15 dias de licença remunerada, evitando assim prejuízos salariais, devendo retornar ao trabalho na mesma data que os outros empregados. Então, ele entra de férias coletivas, ele retorna, aqui neste exemplo, ele retornaria no dia 20 de janeiro, junto com os demais colaboradores. Então, ele fica ali gozando de 15 dias de férias mais 15 dias de licença remunerada. Então, é importante observar essa distinção. Então, muitas vezes o colaborador ele não alcançou ali os 12 meses para ter as férias dele e a empresa está estabelecendo férias coletivas. Então, a empresa vai fazer esse registro da proporcionalidade das férias que ele tem direito e vai ceder ali a uma licença remunerada naquele período, já que é primazia para a empresa ter a necessidade de que aquele setor dentro da empresa fique fechado, já que é um período de ociosidade, é um período que não é de produtividade para a empresa. Então, muitas empresas sazonais vão estabelecer períodos diferentes ali para as férias coletivas e isso faz com que todo o setor da empresa pare. Então, é importante que isso seja comunicado de antemão ao Ministério, seja fixado avisos dentro da empresa para a comunicação de férias coletivas e isso seja informado em termos de prazo, qual o período dessas férias coletivas para que os colaboradores gozem ali desse descanso que eles têm para recompor as suas energias, já que as férias servem para isso, para que o colaborador recomponha as suas energias, tenham ali mais fôlego para os próximos períodos. Abono pecuniário de férias. Bem, o colaborador, ele pode ali no seu direito vender as suas férias, ele pode, em alguns casos, vender ali 1/3 dos seus valores de férias.
dado que a empresa, muitas vezes, dependendo do tipo de setor, tem uma necessidade de manter a cadeia produtiva em alta e não deseja, muitos empresários não desejam ceder férias, embora precisam atender ali a legislação. Então, as férias podem ser vendidas ali em 1/3. E isso é tratado em termos de abono pecuniário. Pecuniário representa o dinheiro que o funcionário vai receber ali através dessa, entre aspas, venda das férias. Então, vamos observar como isso funciona. Então, é facultativo ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, esse abono não pode ser confundido com 1/3 constitucional. Ele deve ser requerido em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. O pagamento do abono pecuniário de férias acrescidos de 1/3 deve ser efetuado em até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, nós temos aqui algumas condições para esse abono pecuniário. Vamos visualizar um exemplo. Então, veja só, então, nós temos aqui um exemplo em que nós temos o período aquisitivo de férias, o direito do funcionário a gozar as férias e o abono ali que será calculado. Então, se a gente observar aqui o nosso cálculo, imagine um colaborador que tenha um salário de 1.200, então esse salário se soma a 1/3 de férias, totalizando ali 1.600, e em cima desse valor, dos 1.600, é calculado o abono. Então, se pegarmos 1.600 e dividir ali por 30 dias, temos um total de 53,33, que é o valor do abono. Então, se são 10 dias, que corresponde a 1/3 do período de férias que o funcionário estará vendendo ali, entre aspas, então ele tem ali 10 dias vezes 53, 533 reais em termos de valor do abono. Então, esse é o valor que ele terá ali do abono. Então, o restante dos dias daquele período vai corresponder às férias dele efetivamente. Então, ele tem 20 dias de férias vezes 53,33, então ele tem ali 1.066 em relação às férias. Desse valor é calculado o INSS, aqui hipoteticamente com R$ 85, totalizando o valor das férias no valor de 981,34 o valor das férias. Então, soma-se o valor das férias mais o valor do abono e ele tem, portanto, o total líquido que ele vai receber naquele período. Então, ele tem os 20 dias de férias que ele vai consumir, mais os 10 dias do abono que ele está ali, entre aspas, vendendo, ele está cedendo esses 10 dias ali das suas férias para manter ou preservar a atividade operacional da entidade. E aqui vale mencionar uma questão sobre as férias que o empresário precisa pagar ali dentro daqueles 11 meses para o colaborador. Então, nós podemos entender que as férias simples, tá? As férias simples do funcionário vai incidir, ou essa remuneração vai exigir ali a incidência do INSS, do cálculo do FGTS e também do imposto de renda. Já quando a empresa ela não atende ao período de ceder as férias dentro daquele período de 11 meses que a empresa precisa ceder após adquirido o direito do funcionário, então a empresa precisará pagar a indenização, que é as férias em dobro, que corresponde ao valor da dobra da remuneração. E aí, sobre esse valor, não incide ali o INSS nem o FGTS, mas incide sim o imposto de renda ali retido na fonte. Então, isso pode implicar em gastos maiores para a empresa quando ela tem que arcar com férias em dobro. Por isso que é importante, muito importante, observar o período ali, um período que ela estará pagando essas férias, o momento que ela vai ceder as férias coletivas. Então, as políticas precisam estar bem estabelecidas e programadas para que não haja ali nenhum imprevisto. Se a empresa estiver dando férias individuais, é importante que ela observe esses momentos de ceder as férias, para que ela não esqueça de nenhum funcionário ali e acabe ultrapassando esse período que a empresa precisa ceder as férias. Se a empresa ultrapassar esse período, ela terá
um gasto muito maior. Ela vai ter que pagar as férias em dobro e ainda fazer a retenção do imposto de renda retido na fonte. Isso aumenta os custos trabalhistas para a empresa se houver uma má gestão nesse ponto, nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, seja qual for o cenário que a empresa estiver vivenciando, é necessário a gestão analisar quais as necessidades da empresa. Ela precisa que aquele setor feche naquele momento, não precisa. O funcionário pode vender as férias ou não, ou é melhor que aquele funcionário descanse mais. Então, é importante que haja uma comunicação saudável ali entre o empregador e o empregado na hora de se estabelecer esses pontos, na hora de estabelecer políticas que vão acontecer dentro da empresa conforme ali a necessidade dos setores. Questões para reflexão. Queria trazer aqui a você alguns pontos reflexivos para a gente discutir, para a gente pensar, pensar sobre a respeito do que a gente está aqui discutindo. Então veja só os seguintes pontos. O empregado, quando entra de férias, tem direito a receber o salário mais um terço, o salário mais o adicional noturno, ou as férias pode ser considerado como um 14º salário. Qual a diferença entre férias individuais e férias coletivas? Bem, eu vou dar alguns instantes a você para que pense nessas questões. A primeira questão, inclusive, é uma questão com 3 alternativas. Qual seria, então, a alternativa correta? E, em seguida, voltamos para a nossa aula para comentarmos e discutirmos mais. Até já! Muito bem, voltando então à nossa aula. E aí, pensou qual é a nossa alternativa correta? Vamos voltar então à nossa tela e visualizar aqui as opções. Então, o empregado, quando ele entra de férias, ele tem direito a receber o seu salário normal mais um terço constitucional. Então, aqui a nossa opção é a opção A. Então, quando ele entra de férias, ele recebe ali de maneira antecipada o seu salário mais um terço. E quando a gente fala de férias coletivas e férias individuais, a diferença aqui é simples. Então, as férias individuais referem-se às férias de cada colaborador, conforme o período que ele tem direito às férias, conforme considera-se ali desde a data da sua admissão até aos períodos em que ele adquiriu o direito às férias, enquanto que as férias coletivas é aquela férias concedida a todos os colaboradores de um determinado setor ou de um certo departamento. Então, nós temos aqui essa diferença no que diz respeito às férias individuais e às férias coletivas. Então, nas férias individuais, exige um pouco mais de atenção por parte daqueles profissionais que estão ali no departamento pessoal, calculando esses valores, calculando ali, observando inclusive essas datas, esses períodos que o funcionário está tendo dentro da empresa. Então é importante um controle estabelecido dentro do departamento pessoal para que faça-se o acompanhamento do tempo que o colaborador está adquirindo ali ao longo do tempo dentro da empresa, para que esses cálculos sejam feitos da maneira correta. E observar se esse funcionário tem direito às férias proporcionais, no caso de férias coletivas, porque aí a outra parcela em termos de dias ali dos funcionários será calculada em termos de licença remunerada, em termos de salário remunerado. Então é importante
ter essa observação dentro da empresa. Se a empresa estabelecer controles internos, estabelecer também políticas, isso vai favorecer para otimizar essas atividades, de realizar esses controles, de realizar esses cálculos, e o departamento pessoal fica mais tranquilizado para pensar também em outras questões que são de urgência para a empresa. Então é importante que essas informações sejam trabalhadas de maneira organizada dentro do setor para que a empresa tenha liberdade a pensar nas possibilidades de gestão e tomada de decisão que ela tem ali pela frente. Considerações finais, estamos aqui chegando então ao final da nossa aula de hoje. Você reparou que a nossa aula ela foi focada aqui em discutir aspectos e pontos relacionados ao 13º salário e também às férias. Então, tanto o 13º salário quanto as férias são provisionados, são reconhecidos mês a mês na contabilidade da empresa. Então, a cada mês que transcorre é calculado ali o montante de 1/12 que é contabilizado. Então, o funcionário ele vai adquirindo esse direito mês a mês e ao final do período ele tem o direito a receber esses valores. Do ponto de vista da empresa, a empresa em termos de gestão precisa pensar em ter caixa para arcar com esses valores. Então, é por isso que é recomendável que a empresa faça reserva desses valores para que ela não precise ali no final desse período recorrer a empréstimos ou recorrer a um estímulo desnecessário dos vendedores ali que precisarão aumentar a receita para atender essa demanda e também nem precisar recorrer a bancos ou a terceiros para obter esses valores. Então é importante aqui um planejamento do caixa da entidade para que esses valores sejam reservados, guarnecidos para o desembolso no momento devido. Então a empresa ela vai desembolsar esses valores para pagar seus colaboradores, pagando ali os valores destinados ao 13º e também destinado ali às férias. Então, o 13º pode ser pago tanto ali em duas parcelas, em novembro e dezembro, ou então pago em parcela única em novembro, em até 30 de novembro. A empresa pode estipular estratégias em torno dessa data. Algumas empresas optam por pagar o 13º de maneira antecipada, aliviando possíveis desembolsos que ela possa ter ali no mês de dezembro, mas de qualquer forma o cálculo precisa ser realizado de forma a considerar o direito integral do colaborador. Se forem duas parcelas, então nós teremos dois cálculos ali a serem estipulados, o cálculo da primeira parcela e o cálculo da segunda parcela. As férias coletivas também precisam ser pensadas pela empresa. Então, muitas empresas vão estabelecer férias coletivas para períodos de ociosidade, para períodos ali que ela precisa que aquele setor fique encerrado ou que ela perceba que aquele setor não está sendo efetivo naquele período para a empresa. Ou então ela vai simplesmente estabelecer férias individuais. Então, cada funcionário vai ter o seu momento de entrar de férias dentro da empresa. Então, conforme a gente pode observar aqui na tela, acerca desses pontos, todos os profissionais que trabalham ou que trabalharam na empresa por mais de 15 dias têm direito, portanto, a 1/12 de 13º salário. Então, as férias é contada DAD. Então, por exemplo, D1/4 do ano atual até dia 30 ali do 3 do ano seguinte. Seria um período DAD, ou seja, um período de 12 meses. O 13º pode ser pago junto com as férias, se coincidir ali os períodos. Então, muitas vezes as empresas fazem coincidir as férias coletivas, por exemplo, com o pagamento de 13º. Isso pode acontecer e acontece bastante. O empregador não é obrigado a pagar o 13º para todos os colaboradores na mesma época, pois ele tem essa possibilidade de gestão, de pagar alguns de maneira antecipada e pagar outros ali atendendo à legislação. As férias não é considerado um 14º salário, as férias representam apenas o salário daquele mês, daquele período, acrescidos de 1/3 ali constitucional. E sobre as verbas variáveis ali incidem sobre 13º e férias. Então nós temos cálculo de INSS sobre os valores de 13º e férias, cálculo também de imposto de renda retido na fonte. O profissional de recursos humanos ou do departamento pessoal é um profissional e precisa ser um profissional habilitado
para a execução e também o cumprimento da legislação. São muitas as situações que podem acontecer no dia a dia da empresa. E é por isso que conhecer a legislação, conhecer os normativos, as implicações que a lei pode trazer, pode beneficiar ali o processo de tomada de decisão e a visão da gestão quanto aos caminhos possíveis de serem tomados. Isso é importante que você tenha aqui, meu caro aluno, obtenha esses fundamentos para que você adquira essas habilidades, adquira essa visão ali na hora de executar a sua gestão. Eu queria agradecer a você por me acompanhar aqui hoje nessa teleaula. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!